bem-vinda, bem-vindo ao Globo News Painel. Enquanto a política se movimenta para a eleição de outubro, a economia segue quase parada. Previsões de crescimento reduzidas, desconfiança dos agentes, emprego que não reage, dólar escalando. Tudo isso e mais a nova rodada de gastos que o Congresso aprovou antes de sair de férias. Alguma chance de a verdade sobre essa situação ser dita durante a campanha? Qual será a herança para o próximo presidente? Questões que estão sobre a mesa do painel para exame de José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. Francisco Pessoa Faria, economista da LCA Consultores. Participa também do programa de hoje Márcio Holland, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Sejam os três muito bem-vindos. Eu sei que tem muito Francisco nessa mesa, só falta o Papa, mas eu vou procurar não fazer bobagem. Queria começar a nossa discussão trazendo para a mesa dois elementos da campanha eleitoral desta semana que, de um lado, vitaminaram as pretensões de um candidato visto como pró-reformas, Geraldo Alckmin, do PSDB. Por outro lado, mostram o fortalecimento de um grupo de partidos, o chamado Centrão, que tende a se entender com Geraldo Alckmin, que vai exibindo mais força a cada dia que passa na campanha e que decididamente não pode ser visto como, digamos, abraçado à agenda de reformas. Como é que a economia vê esses sinais? Olha, eu acho que no frigir dos ovos vê como algo positivo, pelo menos agora no curto prazo. Acho que a gente concorda que, independente de ser verdade, o Alckmin é visto pelos mercados como o cara que pode fazer as reformas, o cara que pode levar adiante a agenda, digamos assim, mais liberal. Então, para o mercado, tudo que acontecer pró-Alckmin vai ser bem visto, né? Inclusive é o seguinte, se você tiver que se unir a partidos que não têm exatamente uma identificação com as reformas, mas que podem ser vistos como partidos que podem ser atraídos por essas reformas, por sejam quais meios, isso acho que não importa tanto para o mercado. Então, o saldo dessa aproximação do Centrão com o candidato Geraldo Alckmin, na visão do mercado, foi um saldo positivo. Falou assim, opa, temos uma chance daquilo que nós esperamos que venha a acontecer, realmente aconteça. E é muito importante, Renata, para depois a gente pensar, porque o que vai acontecer com a economia, principalmente no segundo semestre e em 2019, vai depender claramente de quem ganhar e de como o mercado vê essa pessoa. Zé Francisco, você concorda com essa avaliação? Eu concordo em grandes linhas. Acho que em grandes linhas não vai haver divergência. Eu acho importante a gente baixar um pouco mais a bola, Chico, desculpa. Quando a gente fala desse pessoal que você chamou aí, que não são tão abraçados às reformas, eu acho que uma coisa é olhar o perfil do Alckmin, a fama, a história e tal, e pensar nesses 2 anos recentes. Que esses 2 anos recentes foram a assunção pela Câmara dos Deputados do governo do país, né? Uhum. Isso já no fim da Dilma e ao longo do governo Temer. Eu acho que esse é o ponto. Então, quando a gente olha para um candidato, qualquer que seja, aí é qualquer que seja mesmo, e pensa que ele pode vir a fazer isso tranquiliza o mercado, eu vou dizer o seguinte, o mercado é irresponsável se der por satisfeito. Eu espero que não seja inconsequente a ponto de esperar que esteja tudo resolvido. Vamos lembrar da ponte para o futuro, né? Documento inaugural do governo Temer. Antes do governo. Na verdade, antes divulgado pelo PMDB às vésperas do início do governo Temer. Ali no movimento do impeachment. Se a gente olha aquele documento, ali é um saco de gatos que tem, inclusive, algumas reformas que foram encaminhadas pelo governo Temer, tá? Mas aquele pessoal de lá é o pessoal daqui. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? E a capacidade que esse pessoal tem foi demonstrada nesses eventos recentes, né? O preço de apoiar o Bolsonaro
É um preço caro, porque ele tem 15%. Mas o risco é grande. Tá. Então, esses profissionais, desculpa, eles vão onde o preço é mais baixo. Exato. O Alckmin tem meia dúzia, né? E o risco é menor. Estamos falando de intenção de voto hoje nas pesquisas. Exatamente. É isso que você está falando. Foi interessante você trazer o Bolsonaro, porque eu queria jogar isso para o Márcio, o seguinte. Na verdade, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer de fato. Se essa aproximação vai virar casamento, né? Até porque tem problemas nos palanques estaduais, tem problemas de toda sorte para resolver. E até outro dia, todo mundo sabe que havia a perspectiva de que nenhum candidato, uma chance real de que nenhum candidato com esse perfil mais amigável, digamos, para o mercado passasse para o segundo turno. E a gente estava assistindo um entusiasmo mesmo de setores do mercado com a perspectiva da candidatura do Bolsonaro. Gente já achando que, olha, não tem outro, pode ser esse, por que não? Nem tu vai tu mesmo. E daí, Márcio, eu te pergunto, assim, estava fundado em quê? Ou está, ou continua fundado em quê essa boa vontade do mercado com o Bolsonaro? Eu acho que, independente de qualquer nome de candidato, sem entrar nesse mérito de qualquer nome, eu acho que a sociedade e o mercado estão procurando por governabilidade, né? Ou seja, do lado do mercado, certamente quem vai conseguir governar esse país, né? O Brasil se tornou um país bastante pouco governável, né? Bastante pouco administrável em todo o seu conjunto, seja olhando o judiciário, olhando o Congresso, olhando o próprio Poder Executivo, que perdeu a capacidade de administrar o país em geral. Então, quando a gente olha um movimento de alguma coalizão, de alguma fusão de partidos, de legendas, né? Essa soma de letrinhas de legenda aparecendo, a gente olha para aquilo e fala, opa, parece que podemos ter uma chance de governabilidade. Você está se referindo ao apoio que um candidato agora parece ter quando ele consegue agregar partidos. Parece ter, E é isso que a gente está mais preocupado hoje. A gente precisa recuperar a capacidade de governar o país. Até então, qualquer desses candidatos não tem essa capacidade. Eu não vou entrar em mérito de cada um, mas é só olhar cada um, você vai ver. Nenhum deles ou tem um mérito perante o eleitorado, tem muita intenção de voto, mas não está conseguindo fazer uma coalizão, ou quando consegue fazer uma coalizão, não tem o eleitorado, tá? E aí você fica com esse embate. O Brasil está praticamente, desde 2014, com a política comandando a economia. Nós saímos da eleição de 2014, o país dividido, meio a meio. Tá? E desde lá nós não resolvemos isso. Tá? Nós estamos precisando recuperar essa união de um grupo para voltar a governar o Brasil minimamente. Agora, a falar que um candidato é mais reformista que o outro, eu acho que é superestimar o político brasileiro. Eu sou mais cético com o político brasileiro. Por isso que eu não vou citar nome de nenhum, tá? Para não criar nenhum problema. Eu acho que o político brasileiro não é reformista, não tem convicção reformista, ele vai por necessidade de agenda daquele momento. O caso do Temer é fácil de falar porque ele fez isso. O Temer não é reformista em definitiva alguma. Mas ele foi pela agenda de reforma porque é o que sustentava ele. Tudo bem, você está dizendo que... Aí eu vou discordar de você. Você está dizendo que todos os candidatos, eles têm... Vamos imaginar que a gente estivesse fazendo um bolão, né? Bolão, a Copa já acabou, mas nós vamos fazer um bolão. Aí eu estou lá, te dou os nomes, né? Então, Márcio, olha, qual que vai... Se esse candidato ganhar, quem que vai ter mais chance de fazer a reforma? Você ia fazer na moedinha? Você acha não, eu não fui claro. Quando a gente diz me permita esclarecer, eu estou dizendo assim, alguns candidatos, eu estou dizendo que os candidatos em geral não têm essa convicção reformista ampla como a gente imagina. Mas alguns podem fazer mais que outros. Alguns são mais que outros. Alguns são mais que outros. Eu faço questão de não citar nome. Alguns são mais que outros, sem dúvida nenhuma. E quando um candidato que é mais reformista faz uma coalizão, como aconteceu essa semana, é claro que o mercado olha para aquilo e fala, opa, vamos conseguir implementar aquilo que é preciso fazer, tá? Vai ter algum apoio para isso e o país volta a recuperar a confiança e vamos embora. Quando um candidato que é pouco reformista, usualmente não são tão reformistas quanto os seus assessores econômicos. Acho que talvez esse gradiente seja melhor, não sei se o José Francisco concorda, entre... A gente sempre tem umas ressalvas. O assessor econômico nosso, de um candidato, ele é sempre muito mais reformista do que o próprio candidato. Você falou,
como é que é? O país ganha tranquilidade, né? Com a perspectiva de reformas. Eu acho que a gente estava aqui falando do mercado financeiro, não é nem da indústria. Não, eu estava falando do mercado Nós financeiro. estamos falando do mercado financeiro. Então, aí, vamos lá, não é o país que ganha essa perspectiva, Claro que esse sim. ambiente. De reforma, você volta a recuperar a confiança no país, volta a recuperar investimento, Você volta a tem- recuperar emprego de forma sustentada no tempo. Não, você tá Se o falando- mercado reage positivamente a isso, bem-vindo, estamos alinhados. Você acha que o brasileiro que está por aí está esperando reformas como essas que os economistas estão exigindo, cobrando? Eu acho que não estão. Aliás, eu diria até Eu o acho que seguinte, não estão. Eu acho que a gente não pode esquecer, Renato, é assim. Os eventos dessa semana talvez deem uma escondida na gravidade da situação. Nós ainda estamos, me parece, numa eleição que é a eleição do contra. É o pessoal que está contra. Contra o quê? Não se sabe direito. Desde 2013 a gente não sabe exatamente contra o quê. O que eu não consigo enxergar é o brasileiro falar assim: eu quero fazer a reforma da Previdência porque vai garantir a sustentabilidade da dívida pública. Que é isso? Não, isso, inclusive, está demonstrado nas pesquisas que não existe. Esse apoio não existe na população. Renata, há um ano atrás, você tinha uma bela discussão sobre para onde está indo a economia e qual vai ser o ambiente na campanha. Né? E, até o fim do ano, a perspectiva era essa. A campanha vai se desdobrar num ambiente econômico mais favorável ao candidato do governo. Vamos dizer assim. Porque ainda existia aquela expectativa um pouco ingênua de crescer 3% e de que o emprego ia se recuperar e tal, e nada disso vai acontecer. O que nós temos é, sim, inflação baixa, juro baixo, o que, está claro que não resolve nada. Francisco, em hipótese alguma, eu estou falando que numa agenda de reformas da sociedade com a sociedade. Tá? Eu falo que a sociedade vai se beneficiar. Então, eu não sei se fui muito claro, mas quando um candidato é um pouco mais reformista que outro, apesar do meu ceticismo quanto a políticos serem reformistas. apesar de não citar nomes, né? Não cito nomes, mas não são tão reformistas quanto a gente imagina. A gente sempre acha que o político é muito reformista, né? Os seus assessores econômicos são. Uns são mais que outros. Se um vai implementar um pouco mais que o outro, é outra discussão. A outra discussão minha do ceticismo é achar que alguém vai entrar no governo ano que vem e vai fazer a reforma da Previdência, vai cuidar da regra do ouro, vai cuidar da regra do teto de gasto, vai cuidar da revisão do reajuste do salário mínimo, vai encaminhar a reforma da tributária, vai fazer a abertura da economia, vai fazer a privatização. Pô, se alguém acha que vai fazer tudo isso, parabéns. Deixa eu só completar. O Márcio não quer citar nomes, mas eu vou citar um aqui no momento, porque eu acho importante para a gente entender um pouco do que a gente está falando quando fala de mercado, Francisco. Como é que você explica a boa vontade que às vezes beira o entusiasmo do mercado com o Bolsonaro? Porque se o mercado quiser prestar atenção, por exemplo, no que diz o economista dele, o Paulo Guedes, numa entrevista recente ao Valor, disse que o Bolsonaro não só não quer saber de reforma da Previdência, como ele, Paulo Guedes, ainda está tendo trabalho para convencê-lo de que a trabalhista foi um bom negócio. Então, de onde vem essa boa vontade? Mas eu vou tentar falar aqui daquele ente que não tem corpo, do tal do mercado, mas eu vou falar um pouco do que como eu enxergo, né? O mercado o mercado é sempre muito ciclotímico, né, e sempre elege extremos. Então o mercado tem um extremo, né, e eu vou citar nomes, vamos lá, a gente sabe, Ciro Gomes, um Boulos, mesmo um eventual programa do PT, esses são os demônios da hora. Tudo que vier contra aquele demônio, tudo vai ser uma coisa razoável. É claro que tem uma preocupação com o Bolsonaro por todos os aspectos que você disse, fora outros. Só que na hora que ele se contrapõe a alguma coisa muito pior, você começa a tentar ver coisas positivas. Ele falou assim, olha, ele tem esse lado ruim, mas veja, vamos dar um pouquinho de crédito, vamos achar que ele vai que aquele discurso mais liberal do Paulo Guedes, que é o assessor dele, né, vai vingar.
Tem muito no mercado, o Kiko... Chega a ser ingênuo, né? Desculpa, não, mas com todo respeito, não digo ingênuo, mas... de uma ingenuidade esse ingênuo, mercado que você desenha, né? Porque você acha que uma pessoa vai fazer a pauta de um governo. Eu não acho nada. Eu estive em Brasília. É o contrário. O tal do mercado, a visão sobre este tema em particular, sobre esse perfil em particular, é que é apenas um cara que vai ocupar uma cadeira. É isso. Ou seja, tudo mais será montado à feição do que o mercado quer. É essa que é a ilusão. A ilusão não é que ele vai fazer. A ilusão é que vai ser possível colocá-lo numa cadeira e montar o governo para ele. Esta é a minha leitura de como o mercado vê. Até porque, com base no que o Francisco praticamente desenhou aí a respeito do que o dito mercado quer ou não quer, a gente pode lembrar que assim falta combinar com muitos russos. Porque quando a gente vê o desenho do nosso eleitorado, a gente vê que tudo pode acontecer, mas a maior possibilidade é que, havendo um segundo turno, nele estarão alguém mais identificado com essa pauta que você descreve e alguém que não tem nada a ver com essa pauta que você descreve e que, eventualmente, pode capturar a maioria do eleitorado. Eu sei que só vou invadir um pouquinho mais o espaço dos meus colegas. Acho que tem duas grandes contradições, na minha opinião. Primeiro é o seguinte, que a coisa que a gente estava conversando. O que o mercado quer, nem de longe é o que a sociedade quer. A sociedade quer até governabilidade e quer tranquilidade, mas a sociedade não quer reforma da Previdência, não quer. A sociedade não está pensando em privatizar a Petrobras. Sim. A sociedade já falou em pesquisa, ela está mais preocupada com o preço de gasolina baixo do que alto. Então, essa é a primeira contradição importante, porque diz como é que vão se colocar nas campanhas os candidatos. E a outra contradição que eu acho importante também é o seguinte, que no curto prazo, no médio e longo prazo, o mercado, eu acho que quem estuda um pouquinho também concorda que é importante você ter finanças públicas equilibradas. Agora, talvez no curto prazo, a gente precisasse de uma certa flexibilização fiscal. No curto prazo, você precisaria gastar um pouco desde que garantisse o longo prazo. Esses dois problemas colocam um começo de governo com grandes desafios, independente de quem ganhe. Zé Francisco, eu queria pegar o que ele acabou de dizer, o que o Francisco acabou de dizer, gastar agora, mas garantir o longo prazo. Se você pensar nessa descrição, foi o que o governo Temer tentou fazer lá atrás. Porque o governo Temer não foi fortemente contracionista para as necessidades dele no momento. Foi lá, aprovou o teto de gastos, colocou a reforma na Previdência na agenda. E eu guardei muito uma expressão que você usou quando você falou em expectativa ingênua em relação à pauta fundadora do governo, a ponte para o futuro. E a expectativa de que muitos tinham de que a simples troca de governo e a mudança da agenda iam nos trazer para um crescimento de 3% esse ano e tudo mais que estava no pacote. Agora, muita gente diz que a culpa é da política e ou da greve dos caminhoneiros disso não ter acontecido. Qual é a tua análise? Eu acho que colocar culpa, não sei do que, na greve dos caminhoneiros é de uma atrocidade intelectual brutal, né? Eu acho que quem disser isso vai ter que reconhecer que a Lava Jato teve um efeito decisivo na recessão, porque ela teve efeitos econômicos, aliás, muito mais graves do que os efeitos econômicos da greve dos caminhoneiros. Eu vou discordar, mas tudo bem. Não, você pode discordar. O ponto é que a recessão tem um componente de interrupção dos fluxos, dos grandes contratos, dos grandes investimentos de infraestrutura, e isso está associado à Lava Jato. Eu não estou sendo contra a Lava Jato, eu não sou contra o caminhoneiro, eu não sou contra ninguém. Eu sou contra algumas pessoas. Sou contra. Tem muita gente que não merece apoio, sequer consideração. Mas o ponto é esse, é que você teve ali um efeito, na minha opinião, mortal. E aqui você tem um efeito. Mas o ponto não é a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros ela é muito importante como um símbolo, me parece. Ali, a solução que o governo tentou dar para o tema, no fundo, é o quê? É não saber se faz um subsídio, não saber o que faz com a Petrobras, não saber o que faz com o frete e não tem uma solução. Naquele momento, o efeito disso sobre a Petrobras foi mortal para o governo em relação ao mercado.
que você fala, pô, a grande bandeira que tinha da empresa, que foi recuperada com dificuldade, não sei o quê. Quer dizer, tudo voltou. Tudo voltou. Não é para menos que os candidatos falam abertamente. Rever reforma trabalhista. Eles falam isso. Alguns não falam, mas N-1 falam, certo? Não estou defendendo um, nem defendendo os outros. A mesma coisa sobre privatização, a mesma coisa sobre previdência, a mesma coisa sobre tudo. Ou seja, você, desde lá de trás, só para voltar rapidamente no negócio da ponte para o futuro, desde lá de trás, você teve um componente de, ingenuidade, um otimismo infundado, tá? E uma crença de que bastava tirar o governo anterior, que tudo estaria resolvido, e que só me reforça o seguinte ponto. O pessoal que recentemente passou a apoiar o candidato chamado de reformista é o mesmo pessoal, a gente sabe quem é esse pessoal. Exatamente. É o mesmo pessoal que estava lá na Ponte para o Futuro, é o mesmo pessoal que assumiu o país com o Eduardo Cunha, é o mesmo pessoal que vai ser eleito agora. Eu queria ouvir o Márcio agora, porque eu acho que o Márcio pode ter uma perspectiva interessante. Ele esteve no governo anterior, ele sabe com que passivo na economia o governo anterior se despediu. E, no entanto, como disse o Zé Francisco, a expectativa ingênua de que a recuperação viria com esse receituário e nesse período de tempo não se realizou. Não se realizou por quê? Porque o fardo deixado era muito grave, porque o que tinha que ser feito não era isso. Eu acho que a gente tem uma sequência, Renata, que vem acontecendo na economia brasileira, se você olhar desde 2012, 2013, né, com um olhar bem, digamos, crítico, acadêmico, desprovido de qualquer ideia partidária ou de governo. Desde 2012 para 2013, a gente começa a ter uma deterioração no conjunto da economia, né? E ela vai se agravando e ela vai se misturando, e aí é dificílimo decompor quem vem primeiro ou depois, com outros fatores. Aí começa também a ter uma instabilidade política, à medida que o governo Dilma I começa a ter dificuldade de conduzir a economia e o crescimento começa a ficar o PIBinho que era falado, 1%, começa a reduzir apoio ao governo que estava naquele momento. Você sai de uma eleição extremamente dividida, né? Meio a meio, o país fica completamente dividido. Estamos falando de 2014. 2014. E aí vem a Lava Jato que instaura em início de 2014 que vai começar a apresentar resultados ao longo de 15 a 16. Aí você vem o Dilma II com o que se chama Plano Levi, que na verdade é um programa de governo colocado pelo próprio governo Dilma I. Tá? Claramente é um material que já estava pronto para ser feito e ser implementado no governo Dilma II. Tá? E aí vem o Levi e fica naquele processo de negociação com o governo Dilma, com muita hesitação de fazer ajuste fiscal. Então começa a ter postergação. O Brasil não acredita na necessidade de fazer ajuste fiscal. Tá? Esse é um problema grave e vai postergando. Tem um colega da FGV que tem uma ideia muito interessante de que quanto mais demora a fazer o ajuste fiscal, mais caro ele fica. Mais custoso ele fica, mais sacrifício aumenta. E a gente vai passando por isso, aí vem toda a discussão do impeachment em torno da Dilma. Aí a política domina toda a economia dali para cá. Aí você vem do Temer para cá, a única saída que o Temer tinha era fazer uma agenda de reformas, a despeito do fato de que ele não é reformista. Não é reformista, mas a agenda era colocada para ser. E vamos ser sinceros, até que aprovaram algumas coisas interessantes. Tá? A reforma trabalhista foi muito boa, muito bem encaminhada. A reforma, o teto do gasto, eu particularmente defendo muito, eu considero uma medida interessantíssima, porque você estabelece uma restrição orçamentária. Batemos em 20% dos gastos no PIB, aquilo não é financiável mais, não é financiável. Tá? Agora, tinha que fazer as outras reformas, como a da Previdência. Foi encaminhada uma proposta de reforma da Previdência que eu considero ousada, muito boa. Agora, foi interrompido por quê? Porque por trás de tudo isso tem um governo que não passa no critério mínimo de integridade. É um governo altamente envolvido em escândalos de corrupção. Mas não, não é por isso e aí vamos embora. As tais reformas não mas aí eu vou só fechar com a frase dele. Aí o mercado, ingenuamente, né, este mercado que a gente está falando, que você falou, esse ente que está em algum lugar, compra a ideia absurda no Brasil de reforma, rouba mais reforma.
Tá? Pode roubar, mas faz a reforma. Faz a reforma que a gente se interessa por ela. Mas continua roubando, não se importa se você é corrupto ou não. Tá? Esse é o Brasil que nós temos hoje. Que o mercado aceita com essas expectativas ingênuas facilmente qualquer ideia de qualquer reformista, tá? Mesmo com quem não é reformista, mesmo com quem está envolvido em escândalos de corrupção. E esquecemos de pensar no país. Esquecemos de pensar no país, que é o que eu gostaria de pensar. Esquecemos as pessoas. Exatamente. Né? Nós vamos voltar com toda essa discussão já. Temos que fazer um intervalo bem rapidinho. A discussão está quente aqui. Volta que a gente está te esperando. Estamos de volta com o Globo News Painel. Quando a gente foi para o intervalo, a gente estava falando um pouco dos ingredientes da nossa crise atual. Quando as pessoas falam dessa campanha eleitoral de 2018, muitas vezes vem à cabeça outras duas campanhas eleitorais da história recente que foram disputadas com variados graus de dificuldade econômica. E eu separei aqui alguns indicadores para a gente ver do que nós estamos falando. Então, a gente está comparando aqui as campanhas de 89, que é a transição Sarney-Collor, 2002, a transição Fernando Henrique Lula e a campanha de agora. Aqui nós estamos trabalhando com números oficiais consolidados e em 2018 nós estamos trabalhando com projeções oficiais. Então, o que a gente vê? Né? Que em 89 o que se destaca é o número da inflação, né? Onde é que está a inflação? Opa, aqui, a inflação anual. Né? Depois a gente vê que em 2002 tinha um componente de desemprego, na questão do emprego, muito pesada. E nós temos aqui o mix de 2018 agora, que tem essa previsão de inflação, né? Uma previsão de crescimento do PIB, que eu até acho que é material de discussão aqui para a gente, porque ela está no momento em 1,53, mas tem gente que está revendo essa previsão para baixo. Ó, Zé Francisco é um deles. Aqui nós estamos falando da relação dívida-PIB, a situação do ponto de vista de número absoluto no governo Sarney, sem dúvida, era pior, mas a gente percebe aqui que o nosso problema está escalando novamente nessa matéria. E tem aqui a situação do desemprego, que continua uma situação muito ruim, não era um problema em 89, as características eram outras. Queria dizer que todos esses números aqui têm que ser vistos com alguma reserva, porque no caso de vários indicadores, vocês sabem melhor do que eu, a maneira de fazer o cálculo mudou. Mas dá pelo menos para alimentar a nossa conversa aqui. Zé Francisco, quando a gente foi para o intervalo, o Márcio estava fazendo ali uma descrição um pouco da passagem do governo Dilma para o governo Temer e o que se conseguiu fazer ou não, e eu vi que você queria complementar algo. Em relação às reformas, né? Uma coisa que eu dificilmente compreendo é quem fala assim, as reformas são necessárias. Porque por trás dessa frase tem uma concepção de quais reformas e de que maneira elas são necessárias. Então, do jeito que a coisa está colocada para essa campanha, em que a expectativa é que isso seja discutido, até onde eu estou ouvindo, é assim, as reformas são necessárias. Quais reformas? Quando você levantou a questão do gasta um pouco mais aqui para viabilizar, eu acho que é um sinal por aí, né? Eu sempre apanho de economista, porque eu falo assim, a única certeza que você tem quando você fala que vai fazer um ajuste fiscal, aumentar imposto e cortar gasto, não tem outro caminho, é que você assusta os fornecedores do governo que falam assim, eu não vou receber. Se eu não vou receber, eu não vou contratar. Esse é o efeito. Se isso vai ter algum efeito sobre expectativa, depende de um monte de coisa. Então, quando você fala assim, quanto mais demorar para fazer o ajuste, mais ele custa, depende como é que você chega lá. Eu, sinceramente, acho que economista tem uma ingenuidade, que eu confundo às vezes com arrogância. Que é isso, a reforma é necessária. Que reforma que é necessária? A Previdência e todo o sistema de assistência social não é porque está na Constituição, é porque é a lógica do pós-guerra. É um sistema que participa da formação da renda. Então, ele não é apenas um sistema que tem que ser sustentável, o que quer que seja esse sustentável, vamos discutir. Você mistura
o intergeração, com financiamento, com transferência. As transferências, não as contribuições previdenciárias, as transferências fazem parte do mecanismo de formação da renda, de sustentação da renda. Então, eu fico muito preocupado quando nós, economistas, desconsideramos esse aspecto, que eu acho que você deu um sinal importante, e ficamos pensando só numa questão que é atuarial, sem dúvida, tem que resolver isso. Como no mundo inteiro tem que resolver isso. Vamos colocar o governo chegando em janeiro de 2019. Tem uma outra questão que não é estritamente política. Não é uma discussão meramente retórica. Discussão. Eu não falei que é retórica. Veja só, você não pode chegar em janeiro de 2019, quem for assumir o país, ele está assumindo o país com um seguinte diagnóstico, diferente de 2002 e 2089. 89 para 2002, nós tivemos a necessidade de fazer uma política de estabilização. Foi o Plano Real. Altamente exitoso e deu uma estabilidade, né, no sistema monetário brasileiro. Tá? Em 2002, houve um compromisso, né, de fazer ajuste fiscal, de fazer correções na economia. Independente da situação de carta ao brasileiro. Ao início do governo Lula em 2003. Carta ao brasileiro e tudo. Agora, esse presidente que chegar, ele vai encontrar um orçamento em que 57% dele é previdenciário, tá? Mais outro tanto é pessoal. Nós estamos gastando, assim, mínimo do mínimo em investimento. Ele não tem absolutamente espaço para fazer o contingenciamento, que era um clássico. Você chegava em 2004, 2006, 2008, qualquer ministro da Fazenda, né? Ele dava de valente, de poderoso, e fazia um contingenciamento de 70 bilhões, 80 bilhões. Não vamos ter isso mais. Nós não temos instrumento de política fiscal, nós não temos anúncio de contingenciamento, nós não temos gasto discricionário para cortar mais, não tem nem investimento público para cortar mais. Esta é a realidade desse cara que vai chegar. E mais, ele já começa infringindo a regra de ouro. Aquela regra que diz que ele não pode fazer a operação de crédito para financiar a despesa corrente. Ele já começa janeiro infringindo, porque esse governo agora, ele só cumpriu a regra de ouro esse ano, só está cumprindo porque está pedindo ajuda para o BNDES, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento, está pedindo de esmola para todo lado. Aí ele cobre, tá? E consegue cumprir essa regra de ouro. O próximo presidente já chega descumprindo a regra de ouro. O próximo presidente já chega com o fato de que ele não tem mais o que fazer de fiscal. Das consequências não há instrumento de política monetária. Não há política monetária, porque o Banco Central, até o final do ano de 2019, não tem o que fazer. Não tem juro para baixar mais, não tem o que fazer. Não tem crédito para expandir, não tem o que fazer de política monetária creditícia. Não tem o que fazer de política fiscal. Não devemos inventar história com política cambial. Traduzindo, esse é o cara que nós vamos chegar em janeiro de 2019. Se não fizer política, se não entrar numa agenda de reforma estruturante nos gastos, como a Previdência, e de forma muito agressiva e ousada, que é aquilo que um colega tem dito, quanto mais demorar para fazer isso, pior fica. Tá? Pior fica. Francisco, entra nessa conversa. Você parece muito desolado com essa situação. Não, é porque... Mas é desolador mesmo. Porque, veja, olha só. Quando a gente fala de reforma, né, tem várias reformas, mas uma coisa que a gente sabe é o seguinte, quando você senta lá e faz as continhas, você vê que a relação dívida sobre PIB, se você não fizer algumas coisas, vai chegar num nível muito perigoso. Principalmente se a economia não crescer. E se a economia não crescer, exatamente. Não, porque são só as várias hipóteses. Isso. Então a gente sabe... Mas essa é importante, né? Importantíssima. Não, inclusive você fazer a conta, é uma premissa importante. É importante. Né? E o Zé Francisco tem dito, analisado a possibilidade de não crescer nada esse ano. Sim. Não só esse ano, como ano que vem. Mas olha só... Porque, desculpa. Não pode falar. Chico, desculpa, vai, manda. Porque veja só, então é o seguinte, a gente sabe, a gente tem que fazer alguma coisa que lá no... Por que ela é perigosa, né? Para o telespectador, por que ela é perigosa? Porque uma hora você começa a duvidar que o nego vai te pagar, ou você começa a cobrar taxa de juros muito alta, e taxa de juros muito alta, o Brasil não pode... Ele cai quebrar de qualquer maneira. Então, a gente tem que resolver, a gente tem que ter alguma maneira de colocar isso nesse caminho. Para a gente colocar isso nesse caminho, tem algumas todas as coisas assustadoras, né? Você pode cortar gastos em diversas velocidades e locais, ou você pode aumentar imposto. Só que você só faz isso, teoricamente, com a anuência da sociedade. E a sociedade, vai perdoar, mas está quebrando uma banana para qualquer um que fale de aumento de imposto e corte de gasto.
Então, você tem aqui, na minha opinião, uma quebra do contrato social, por assim dizer, que coloca em xeque o Estado brasileiro, a nação brasileira, um projeto brasileiro e a economia brasileira. Porque era um momento em que o governo poderia até ter, né, ter inclusive, que nem o Kiko está falando, ó, eu vou gastar um pouquinho aqui, agora confia em mim que eu seguro lá fora. Falar, bom, mas desculpa, eu vou te cobrar um pouco mais de imposto, mas olha, para evitar... Era essa a conversa que tinha que ter. E o que me deixa desolado é que na hora, inclusive, desse povo, né, que está se unindo em torno de um candidato, é um povo que é relacionado a um tipo de política que a população não quer de jeito nenhum. Então, como é que eu faço? Como eu vou fazer essa repactuação da sociedade com a... Mas, Francisco, isso que me deixa você concorda, Francisco, que se esse presidente não chegar... vai ter uma discussão aí, da agora até dezembro, que é difícil para a gente economista, que é o fato de que o quanto cada candidato vai mentir para o eleitor. Isso. Que vai mentir, vai. Essa era a minha pergunta Que vai mentir, inicial lá vai. no programa. É o grau de traição eleitoral, tá dado. De grau de estelionato. É o grau de estelionato eleitoral. Quem vai fazer maior estelionato eleitoral, quem vai mentir mais ou menos. Porque vai ter que fazer alguma coisa. O pragmatismo vai ter que acontecer em janeiro. Porque aquilo que eu já falei, ele já chega devendo. E muito, e muito. Só o déficit da Previdência no orçamento, o déficit da Previdência no orçamento, olhando o regime geral e o próprio, está indo para 300 bilhões. A gente estava falando, só o regime geral da Previdência, em 180, indo para 200 ou coisa assim, a gente falava de 60 bi há poucos anos atrás. Então, esse cara já chega devendo bilhões e bilhões. O esforço fiscal que ele vai ter que fazer para sair do menos 150 bi para um primário razoável, para segurar essa confiança que você falou, e o cara olhar e falar, opa, né, a curva de juros tá mais estável, vou poder investir, e o banco lá do Francisco vai poder originar mais debêntures, por exemplo. Né? Só para fazer... O banco já virou seu, né? Francisco. Só para fazer eu vou chegar lá e vou cobrar. Só para fazer essa movimentação, ele precisa de um esforço, deslocamento de menos 150 para mais 250. Então, não é brincadeira. A gente está falando de 300, 400 bilhões de esforço fiscal, no mínimo, no Brasil. Esse cara, se ele não tiver ciente disso, aí vem meu ponto. Tá? Primeiro ele vai mentir. Se ele vai mentir muito ou pouco, é outra discussão. Segundo, se ele não fizer o que precisa ser feito, ele não vai ser reeleito, ele não consegue governar. A questão é essa, é o que precisa ser feito. É isso. Chico, você falou uma coisa da qual eu discordo. Flexibilizar o orçamento brasileiro. Você falou uma coisa da qual eu discordo. Mas no fundo, eu acho que você concorda comigo. Que é assim, quando você fala que o brasileiro não quer aumentar a tributação, mas eu acho que ele topa mudar a composição. Topa. Então, só aí você já faz uma diferença, porque às vezes eu me sinto estudante de primeiro ano de economia, nessa história da formação da renda. Né? Se a tributação é regressiva, você tem uma restrição, isso aprendemos há mais de 100 anos, né? Você tem uma restrição à expansão do consumo, né? Porque não dá para confundir o consumo de quem vive de lucro com o consumo de quem vive de salário. Né? Então, eu acho que esse tema é o tema. Você fala assim, qual é a estrutura tributária daquele país? É assim, rico não paga, pobre paga. Estou exagerando, tá? Estou exagerando. Você, olhando para esse país, você fala, isso vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Então, eu acho que esse é um tema. O segundo tema é esse. Qual é o resultado primário que acalma o pessoal? Eu sei que muita gente vai ficar nervosa mesmo, se o que esse presidente tiver para entregar é corte de despesa. Muita gente vai ficar. Aí não adianta ser economista, porque não vai rolar. Então vamos aumentar a tributo. Não vai rolar. Porque nós vamos ter... Esse candidato... Eu estou trabalhando com a seguinte hipótese. Você está administrando, como se estivesse administrando uma casa que você tem aí um buraco de bilhões. Tá? Então você tem que cobrir o buraco. Ou você finge que ele não existe, e vai fazer o quê? Você não pode fazer investimento em infraestrutura, porque você não pode ter concessão, você não pode ter originação de papéis financeiros de longo prazo, porque ninguém acredita no longo prazo no país, ninguém acredita no juros de longo prazo. Bom, você não pode fazer nenhuma medida, qualquer que seja, nesse país de incentivo em qualquer região, setor, coisa parecida, você não tem espaço fiscal. Você não pode fazer política monetária. Então, esse cara acabou. Traduzindo, existe uma discussão aqui que está colocada, que é o seguinte... o desafio do próximo governo
é imensamente superior, na minha avaliação, do que o desafio dos governos que tiveram em 89 e entraram em 2002. Em 89, foi preciso fazer um plano de estabilização muito exitoso, engenhoso, muito bem feito. Tá? Foi feito em 95. Tá? Mas veio aquele processo de aprendizado de plano Collor, depois, né? aprende até chegar no que tinha que chegar. Então, uma grande medida. Tinha espaço para fazer, porque tinha um problema enorme, que era só o monetário. Né? Os outros vieram porque precisava fazer aquele. Era monobloco, né? Agora não. Agora são várias frentes. São vários problemas. Márcio, você está abrindo muito, o leque. Não era monetário, não. Acho que o que você está colocando é o seguinte... Monetário no sentido de moeda, né? Era um problema da nossa moeda, né? É que quando você coloca a inevitabilidade... Não sei se é isso que eu estou querendo dizer. Você coloca como se houvesse um problema físico. Qual reforma? Né? Que se não fizer... Então qual seria? Qual seria? Não, eu estou falando que o país... Você está dizendo que não precisa de reforma da Previdência. Então, eu acho que eles estão dizendo que não precisa de reforma da Previdência. Não, Márcio, não é isso. aí não dá. Não é isso. Eu estou falando o seguinte, que pode ser que... Uma coisa é o meu desejo, é como eu acho que deve ser, e outra coisa é como eu acredito que vai acontecer. O que eu estou dizendo é que não é fisicamente inevitável que o próximo governo faça uma reforma, que o país a gente não vai sumido, é isso. E se não, pode ser um caminho bom? Eu não acho, mas pode ser. Então eu acho que a gente tem um desenho de mesa em que o Márcio está defendendo mais enfaticamente a necessidade e a urgência de algumas dessas reformas. Você, Francisco, está dizendo que até concorda com elas, mas acha que o mundo não vai acabar se elas não forem feitas no início de janeiro desculpa, não é do próximo governo. Foi o que eu entendi também. Estou falando o seguinte, eu discordo. Acho que algumas reformas são necessárias, eu só estou dizendo o seguinte, pessoal, vamos fazer cenário? Vamos fazer um cenário? Então, como é que a gente faz cenário? A gente coloca as premissas. Qual que é a minha premissa? É que a população brasileira não quer essas reformas. Mas veja só, desculpa, a população brasileira não queria teto de gasto, não queria reforma trabalhista. E por isso que o governo tem 80% de desaprovação. Opa! Vai dizer que é pela corrupção. Olha só. Não é, né? A população brasileira não quer, certo? Os candidatos vão ter dificuldade em colocar isso. Então vai ter que haver, de certa maneira, um estelionato. É possível que tenha que haver. Sim. Eu só estou querendo dizer o seguinte, pode ser que a gente não consiga fazer as reformas que hoje o mercado diz que se a gente não fizer não vai acabar. Eu não estou falando, isso não tem nada normativo. Muito bem. Entendeu? Daí, primeiro eu queria complementar... É uma avaliação, Entendi. Não é um desejo. Entendi. Sim, exatamente. Ok. Eu acho que a gente serve para isso, né? Não é para fazer a conta, é para verificar a viabilidade. E Zé o Francisco, político está lá para isso. Então, vamos primeiro analisar um fato medido por pesquisas. A rejeição ao governo Temer, ela é uma combinação da recuperação que não veio, da recuperação que não chegou à vida das pessoas, com a questão da corrupção, que é muito evidente em qualquer pesquisa que você faça. Concordo, mas eu ainda colocaria que... Concordo, desculpe interromper você aqui, até para as pesquisas dizem isso, mas eu acho que as reformas que ele fez não ajudaram também. A ideia a reforma trabalhista não foi uma coisa que... Sim, porque nós dissemos isso aqui antes, não há apoio da população. Renata, sabe o que eu acho? Eu acho assim, nós temos um problema sério. Talvez a gente vai concordar com as reformas. O problema não é uma questão de quem acha que o governo tem que chegar apostando nisso e quem acha que tem um realismo maior e não é bem assim. Eu acho que nós, economistas, e mesmo os governos recentes no Brasil, eles estão cometendo um equívoco de comunicação claríssima. A reforma da Previdência claramente foi um erro de comunicação. Claramente foi um erro de comunicação. Depois teve, obviamente, todo aquele evento, que não precisa falar de gravação e tudo mais, que aí comprometeu tudo. Tá? Ou seja, a corrupção afetando o desempenho da economia. Né? Mas claramente nós temos um problema de comunicação no Brasil. A sociedade já interpreta a reforma como uma coisa negativa, tá? Porque nós não estamos sabendo comunicar. Tá? Quando foi feito o anúncio da reforma da Previdência, foi dito que a pessoa teria que viver até sei lá quantos anos, 90 anos de idade, 80, né? Aquele cálculo lá de 49 mais 25, alguma coisa assim, esqueci. Mas eu teria que viver para se aposentar. E era errado aquilo. Então foi um erro grotesco. Vou te levantar de uma agenda extremamente sensível. E que nós, na sociedade brasileira, somos contrário por definição. Privatização. O Brasil tem hoje mais de 400 empresas estatais se vindo de cabide de emprego, sofrendo do abuso do poder do controlador, União, Estados e municípios, tá? Se vindo de influência político-partidária, tendo condutas indevidas, sendo mal administradas. A sociedade entende aquilo patrimônio meu, né? O que é um equívoco, porque nós não estamos sabendo comunicar. Você deseja ter um patrimônio seu, que um político pega aquilo, usa a seu bel prazer, põe influência político-partidária, faz uma gestão ruim.
É isso que você deseja? Esse é o seu patrimônio? Então, é para isso que tem eleição, porque aí o cara vai lá e vota no que ele quer. Ou seja, Você nós acha temos que o patrimônio de dele comunicação no Brasil. Não, não é de comunicação. Poucas vezes, eu juro para vocês, me deu tanta dor de interromper uma conversa, porque essa daqui poderia ir longe e está muito boa. Eu tenho um minutinho só para o Zé Francisco ou para o Francisco responderem ao Márcio e dizerem o que acham. Um minutinho eu tenho. Desculpa, obrigado. É assim, eu não vi ninguém aqui dizer que é contra toda e qualquer reforma, absolutamente. O que eu estou dizendo é, não me venha falar que o próximo presidente, quem quer que ele seja, vai ter que fazer a reforma porque ela é necessária. Não é isso, não é isso. É, qual reforma? Você falou uma reforma ambiciosa da Previdência que o governo Temer apresentou. Eu acho que uma reforma ambiciosa é tudo menos uma reforma. Ela é inviável. Ela não foi um problema de comunicação. Não foi um problema de comunicação. Uma semana antes do... Agora você vai pôr a culpa na noite do dia 17 para 18 de maio do ano passado. É isso, é igual responsabilizar Sobre isso, eu só quero dizer, 17 e 18 de maio, nós estamos falando da divulgação da JBS, e daí, nessa hora, eu acho sempre bom lembrar, e qualquer um que acompanhasse o Congresso sabia, não havia os votos para aprovar a reforma da Previdência, mesmo antes da delação da JBS. Olha, vocês já estão de imediato convidados para a gente fazer um segundo round dessa conversa, que foi muito, muito boa. É o tempo mesmo. Eu não tenho o que fazer, o painel termina aqui, infelizmente. Eu agradeço muito aos nossos 3 convidados de hoje. José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. Obrigado. Francisco Pessoa Faria, economista da LCA Consultores. Obrigado. O meu agradecimento também ao Márcio Holland, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. A gente volta no próximo sábado e eu te espero.